aqui nessa noite 3 provas de uma fé salvífica. Vimos desde o começo que para nós testarmos o ouro, existem uns testes para sabermos se é ouro ou não é, se é puro ou se não é, se tem mistura ou não tem mistura. Também existem testes para sabermos se a nossa fé ela é uma fé salvífica, uma fé que salva, uma fé que me inocenta, ou é uma fé de palha, uma fé sem valor, uma fé de boca para fora. Já pensou alguma vez, será que eu sou mesmo cristão? Será que eu realmente creio em Deus o suficiente para ser salvo? São coisas que nós precisamos pensar de vez em quando, na ideia de examinarmos a nós mesmos. Qual é a qualidade da minha fé? A gente não baseia a nossa salvação em obras, mas sim, a nossa vida revela a qualidade da nossa fé, a profundidade dela, a veracidade dela. Veremos então que o amor sacrificial para com o povo de Deus prova uma fé salvífica, o amor sacrificial para com Deus prova uma fé salvífica, o amor sacrificial para com o próximo prova uma fé salvífica. Em primeiro lugar, primeira prova, o amor sacrificial para com o povo de Deus prova uma fé salvífica. Volte para Tiago, versículo 15. Se um irmão ou irmã, crentes, no caso, estiverem carecidos ou em falta de roupa, necessitados do alimento cotidiano, do alimento diário, e qualquer dentre vós lhes disser: ide, vão em paz, meus irmãos que estão necessitados, aquecei-vos e fartai-vos. Eu desejo para vocês tudo de bom, tenham todos os pensamentos positivos, para que tudo dê certo na sua vida. Eu até mesmo posso aqui dar a ideia do texto, eu oro para que Deus abençoe você, supra as suas necessidades, sem contudo, diz Tiago, lhe dar o necessário para o corpo. Irmãos, qual é a qualidade dessa fé? Qual é o proveito desse cristianismo? É um cristianismo tão somente de boca para fora. E quem veio hoje de manhã na EBD, terá, claro, que uma pregação muito mais rica, porque vai estar lembrando tudo que nós aprendemos no texto de Isaías 58, sobre o que Deus nos ensina com respeito a amar o pobre, e de como é falsa uma religião que não se compadece do que está em necessidade, de como Deus nem escuta as orações de quem vive uma vida ritualística, religiosa, de vir apenas aos cultos, vestir uma roupa de crente, colocar uma Bíblia debaixo do braço, mas na hora que precisamos da pessoa, na hora que o povo de Deus precisa dela, na hora que o vulnerável, o frágil, o pobre necessita da sua ajuda, ela não está aqui para ajudar, ela não contribui, ela não compartilha das necessidades dos santos. Ela esconde os seus bens, ela prioriza outras coisas, e não o reino, e não o povo de Deus. E essa religião é falsa, aprendemos hoje de manhã. E Tiago está refletindo este ensino de Isaías, que ele muito conhecia bem, como judeu, como estudioso da palavra, como um líder desde muito cedo da fé cristã, e uma autoridade nos ensinos judaicos. É tanto que ele é o presidente daquele concílio com os judeus lá no capítulo 15 de Atos. Ele que preside. E refletindo aqueles ensinos de Isaías, Tiago diz: não serve de nada uma fé, uma religião que despreza o necessitado, que não pratica o amor, que não é generoso, que não tem boas obras para quem necessita. Assim também, verso 17, sim também a fé, se não tiver obras, numa tradução da NVI, se não for acompanhada por obras, fica mais claro, por si só está morta. É uma fé de palha. É uma fé de palha. É uma fé bijuteria. Não uma fé de ouro puro, não uma fé verdadeira. Para ilustrar
esse amor de Deus, essa prova de fé verdadeira, que é o amor sacrificial para com o povo de Deus, que é o que Tiago está aqui nos ensinando, nos chamando a dizer, olha, tua fé verdadeira se você ama de fato o povo de Deus, ama o irmão que precisa da sua ajuda na igreja. Em primeiro lugar, o argumento de Tiago é, se você ama o seu irmão, na prática, contribuindo para que ele tenha uma vida melhor em oração, mas também em bens, compartilhando o pouco que você tenha com ele, seja dando dízimo para distribuir as despesas da igreja, não ficar pesado só para alguns, seja ofertando para alguém que está em necessidade imediata, para um remédio, para uma camisa, para uma roupa, investindo para que nós tenhamos um futuro espaço coberto maior, para que os irmãos que viessem hoje não ficassem na chuva. Isso é o quê? Amor cristão, amor para com o povo de Deus. Esse amor, se você o tem, prova uma fé salvífica. Se você não o tem, diz Tiago, sua fé é morta. Versículo 25, ele vai usar um exemplo bíblico da meretriz Raabe. Não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Raabe foi um exemplo histórico de alguém que amou o povo de Deus, pagando o preço de arriscar a própria vida por causa disso. Capítulo 2 de Josué diz que de Sitim, Josué então envia ali dois espias, para secretamente ir até Jericó, conhecer a cidade que eles iam então conquistar e dominar. Lembra lá das muralhas de Jericó, quando elas caem? É nesse contexto. Os espias vão lá, então, observar a cidade e entram na casa de uma meretriz, uma mulher, então, desprezada pela sociedade, uma prostituta, chamada Raabe. E ali, então, eles pousam, porque ela dá a eles hospedaria. E aí, então, o rei de Jericó fica sabendo que Raabe, então, alberga, recebe aqueles homens, e então manda um emissário dizendo que, escuta um emissário dizendo que naquela noite uns homens de Israel estavam lá na casa, tinham vindo à casa de Raabe, tinham vindo a Jericó e ficado na casa de Raabe. O rei então manda que emissários vão lá mandar fazer sair os homens, mandar Raabe entregar aqueles homens que vieram espiar a terra. Raabe então, que é de Jericó, lembre disso, que pertence àquele povo, escondeu os homens, construiu uma estratagema, uma estratégia, para que os homens não fossem pegos pelos soldados de Jericó. Elas os fizeram subir ao teto, ao eirado, onde ali escondeu aqueles homens, até que os soldados foram embora. Antes que aqueles espias dormissem, ela foi até eles e disse: bem sei que o Senhor, e aqui a palavra Jeová e Yehoá, vos deu esta terra. Raabe creu no Deus de Israel, amou o Deus de Israel, a partir dos testemunhos que ela tinha ouvido sobre ele, sobre as suas grandes ações pelo seu povo naquela terra. Bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, que o Senhor destruiu Seom e Og, poderosos reis cananeus. E só tem uma explicação: o Deus de Israel é muito mais poderoso do que os deuses do Egito, os deuses cananeus, do que os deuses de Jericó. E eu creio nesse Deus, eu deposito a minha fé nele, e a consequência de uma fé verdadeira, de uma fé sincera, de uma fé pura, no Deus da Bíblia, é o amor imediato pelo seu povo.
é o cuidado imediato com o seu povo, é a preocupação imediata com o seu povo. E Raabe expressa isso, dizendo que iria protegê-los e que não iria entregá-los ao rei de Jericó. Ela reconhece no versículo 11 que o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro Senhor que não esse Deus da Bíblia, esse Deus de Israel. E eu creio nele, e por crer nele, eu não os entregarei ao rei de Jericó. Eu os protegerei, eu os guardarei, arriscando, no caso, a própria vida como uma traidora do seu povo, para proteger Israel. O amor sacrificial para com o povo de Deus prova uma fé salvífica. Raabe deixou seu povo, Raabe deixou sua família, Raabe deixou sua tradição, Raabe deixou os seus deuses para crer no Deus da Bíblia, e evidenciou essa fé quando arriscou a própria vida para salvar aquele povo, para entregar Jericó àquele povo e todas as suas riquezas àquele povo. Você só ama a Deus de verdade, a sua fé só é verdadeira e autêntica, a sua fé só é sincera quando você ama de coração o povo de Deus. Você ama essa igreja de coração, você ama o povo de Deus, você tem prazer em estar no seu meio. Ontem compartilhei com os homens aqui na nossa sociedade masculina a alegria de estar com eles. Compartilhei que estive no final de semana passado numa cidade distante, lá do Rio Grande do Norte, pregando uma conferência. Mas como é maravilhoso saber que voltar para Juazeiro é estar em casa, mas não apenas na minha casa, no meu lar, que é uma bênção, que é maravilhoso, mas estar de volta para o meu povo, para a minha igreja local, um povo que amo. Vim para aquela reunião ontem com o coração cheio de desejo de estar aqui. Não porque eu lidero, não porque eu ia pregar, porque nada disso eu ia fazer. Quem lidera é o irmão Josimar, quem queria pregar naquele dia era ele, mas porque eu queria estar no meio do povo de Deus, porque era o meu prazer. Aqui, irmãos, é onde você sabe como é que está a sua fé. É quando você tem que fazer algo, ou tem que aparecer, ou tem que chamar a atenção, ou tem que cumprir alguma função. Não, é quando você só quer estar por estar perto do povo de Deus, porque você o ama, porque você tem prazer, porque é o melhor lugar onde você queria estar naquela hora. Isso prova uma fé sincera, o amor pelo povo de Deus, o amor sacrificial, o amor que abnega a si mesmo, como vimos hoje em Isaías 58. O amor que tira de si, do seu tempo, do seu dinheiro, do seu conforto, dos seus sonhos próprios e particulares, dos seus desejos, para estar com o povo de Deus, servir o povo de Deus, amar o povo de Deus. Mas um segundo teste para a pureza do ouro, além daquele do ímã, é o teste da cerâmica. Quando você pega qualquer tipo de vaso, um pedaço, no caso de prato cerâmico, e passa num metal que entende ser ouro, e você raspa aquele metal, se ele for de fato o ouro, ele cria uma marca dourada. E ele prova a autenticidade do ouro. Em segundo lugar, uma segunda prova de que a sua fé ela é autêntica e não uma fé de palha, mentirosa, é além do amor sacrificial pelo povo de Deus, obviamente, o amor sacrificial para com Deus prova uma fé salvífica. Na verdade, eu segui aqui o texto de Tiago, mas se eu quisesse colocar uma lógica, essa seria a primeira prova.
o amor sacrificial para com Deus, que é provado pelo amor sacrificial para com o seu povo. Uma vez que o seu povo é Cristo encarnado, é Cristo em pessoa, é Cristo em homem e mulher, são cristãos, pequenos cristos, seus braços e pernas desse mundo, a quem nós vemos. Como diz bem Jesus, se você não ama seu irmão que vê, muito mais amará a Deus que não vê. Se você ama a Deus de verdade, amará seu irmão que está do seu lado, e que você o vê e o toca, que não precisa nem de muita fé para crer que ele está ali, porque você o está vendo. Mas seguindo aqui o texto, Tiago 2,20 diz: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato. E aqui mais uma vez a diatribe, o personagem que ele levanta para discutir com ele, representando grupos de pessoas na igreja, que criam, que tinham uma fé em Jesus, assim como aqueles homens e mulheres lá de Isaías, lá na Babilônia, lá no cativeiro, ou antes do cativeiro, cheios de hipocrisia, que iam para o ritual, para o templo, levantavam a mão, oravam, cantavam, quando saíam do templo, voltavam para os seus pecados, adorando outros deuses, servindo a Mamon, o Deus da riqueza, explorando os mais fracos, os mais pobres, tirando deles para as suas próprias riquezas. Queres ficar certo, homem insensato ou tolo, de que a fé sem as obras é inoperante, é inútil? Vamos olhar para trás, vamos pensar num dos maiores personagens da fé judaica, Abraão, tão louvado em vários textos judaicos, exaltado. Temos por pai a Abraão, diriam os fariseus, porque Abraão era o grande instrumento. Vamos ver o exemplo dele com respeito a Isaac. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pelas obras, a fé se consumou. As obras expressaram, efetivaram, trouxeram à tona, externalizaram a fé que havia no coração de Abraão. A outra tradução diz: você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. E se cumpriu, o verso 23 de Tiago 2, a escritura, a qual diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja como Tiago não contraria Paulo. Tiago cita um texto que Paulo também cita, e da mesma forma, não são contraditórios. Abraão foi justificado, declarado inocente diante de Deus pela fé, foi creditado salvação a Abraão, foi creditado graça a Abraão por causa da sua fé. No entanto, a fé de Abraão foi de fato evidenciada no mundo exterior, pelo grande sacrifício que ele fez, ao se dispor a colocar o seu único filho, esperado por décadas, diante do altar, porque Deus assim tinha pedido. A história de Abraão nos conta em Gênesis 22, que Deus pôs Abraão à prova, narra Moisés, chamando Abraão, e Abraão dizendo: eis-me aqui. E vimos hoje de manhã, né? Eis-me aqui, uma linguagem para um servo, para alguém que está disposto a fazer o que o outro mandar. Abraão disse: eis-me aqui, Senhor, sou teu servo, sou teu escravo, o que tu queres? Só isso, Abraão, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Veja as ênfases de Deus. Pega teu filho, lembra teu filho que tu tanto esperou, que é único, que é só um, e que tu já está mais do que acabado de velho, não vai muito dificilmente ter outro. Então pega teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas, que eu sei, profundamente, e vai à terra de Moriá e oferece ali ele em holocausto, para mim. Bah, escuta a bomba aí, sobre Abraão.
Irmãos, que prova da fé. Aquilo que havia de mais precioso, pense aí no seu lugar, o que há de mais precioso para você nessa vida, fora Jesus, fora Deus, o que há de mais precioso, qual é a pessoa, qual é o bem, qual é aquilo que você diz, você pensa, rapaz, sem essa pessoa eu não saberia viver não, sem isso aqui, sem esse trabalho, o que sou eu sem esse trabalho? Pense por um momento, pense, e sinta agora Deus dizendo, eu quero que você me entregue essa pessoa, eu vou levá-la. E se você me ama, aceite a minha vontade, ofereça em sacrifício essa pessoa a mim. Pensou por um momento? Pensou perdendo essa pessoa? Pensou perdendo esse bem? Ficando sem nada? Ou sem aquilo que é de mais precioso? Assim foi o sentimento de Abraão. Mas levantou-se Abraão de madrugada, diz o versículo 3. Ainda muito cedo, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e o seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para onde Deus mandou que ele fosse. Homem de fé. Realiza as coisas mais duras e mais difíceis que Deus pede que ele faça. Por amor a Deus e por crer que ele sempre tem o melhor e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, por mais dura que ela seja e que muitas vezes eu não a entenda. Ao terceiro dia, Abraão já viu o lugar de longe, pediu para os servos esperarem e disse, eu e o rapaz, falando de Isaac, iremos até lá, ao monte. E aqui ele expressa então, mais uma vez, a sua fé na ressurreição, ou na provisão divina. Ele diz, havendo adorado, voltaremos, ele e o garoto, para junto de vós. Deus me pediu, eu dou, mas esse mesmo Deus que me pede uma coisa tão dura, é o Deus de amor, é o Deus de graça, é o Deus de misericórdia, é o Deus que tem poder para transformar as coisas mais difíceis e complexas e impossíveis. Eu continuo ainda crendo no amor dele, por mais que eu não entenda o que ele está me pedindo, quão difícil é isso, quão doloroso é isso. Isso não é o costume desse Deus. Os deuses cananeus pediam os filhos em sacrifício aos pais, mas não esse Deus. Mas mesmo sem entender, eu o obedecerei. Eu farei o que ele me pede. Tomou Abraão a lenha do holocausto, a colocou sobre Isaque, seu filho. Na mão levava o fogo, ou as brasas, e o cutelo, a faca, para imolá-lo. E assim caminhavam ambos juntos até o lugar de sacrifício. Certo momento da história, Isaque olha para seu pai e diz, meu pai, numa linguagem de carinho, como se fosse paizinho, papai, pai amoroso. Eis-me aqui, meu filho. Abraão usa a mesma linguagem. Estou aqui para te servir, para te amar, para cuidar de você. O que é que você precisa? O que é que você quer? Pai, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o cordeiro para a gente oferecer? Você pode imaginar o coração de um pai como Abraão, uma pergunta dessa de um filho. A dureza, o amargor, a angústia, o medo, o peso da prova. Talvez o momento climático ou o clímax da prova. Qual pai suportaria uma pergunta dessa? Abraão, um homem que expressa na prática
a profundidade e a grandeza da sua fé. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E novamente diz o texto, seguiam ambos juntos. Deus irá prover. Chegaram ao lugar que Deus havia designado. Deitou Isaque no altar. Perceba também a atitude de Isaque, como também já um homem de fé, um jovem de fé, no mesmo Deus do seu pai, carregando a semente messiânica, colocando-se também à disposição da vontade de Deus, e nessa hora, obviamente, Abraão tinha explicado para ele, não era uma criança aqui, Isaque está se rendendo também à vontade de Deus, assim como o seu pai Abraão, provando também a sua grande fé no mesmo Deus de Abraão. E estendendo a mão, tomou então o cutelo para imolar o filho, como mostra essa pintura. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu mais uma vez: eis-me aqui. O que tu queres agora, Senhor? Já estou aqui prestes a molar meu filho. Essa é a tua vontade, eis-me aqui. Não estendes a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei, você provou que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. E atrás de si, Deus proveu o carneiro, Deus proveu o sacrifício. E Abraão então ofereceu em holocausto, em lugar, em substituição do seu filho, assim como aquele outro cordeiro que viria há 2000 anos depois, que também iria substituir a nós, os nossos filhos. E esse Deus não poupou, o seu próprio filho. O amor sacrificial para com Deus prova uma fé salvífica, e Abraão provou a sua fé, sacrificando aquilo que ele tinha de mais precioso a Deus. O amor sacrificial pelo Deus da Bíblia, na pessoa de Jesus Cristo, revela uma fé verdadeira. Deus proveu um cordeiro para Abraão. Deus prova seu amor para conosco ao entregar seu filho, seu único filho, por você. Deus proveu um cordeiro para Abraão. Deus proveu um cordeiro perfeito para você. Ele tirou o pecado do mundo, ele tirou o teu pecado. Diante de tudo isso que ele fez, você seria capaz de trocar tudo por ele, de trocar tudo por Jesus, de provar na prática, perdendo trabalho, perdendo pessoas que você ama, perdendo sonhos, perdendo projetos. Se essa for a vontade de Deus, você trocaria tudo isso por amor a Ele? A tua vida prova ou não essa fé. Diante dos testes que Deus te traz, diante da sua atitude, diante das provações, das perdas, das frustrações, prova onde está o teu coração, onde está a tua fé. O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo de Jesus, a qual o homem, quando encontra, vende tudo que tem, compra aquele campo. Mateus 13. A fé em Jesus é uma fé que faz você deixar tudo por Ele, sacrificar tudo por Ele. E se na prática, no dia a dia, você tem deixado coisas suas, projetos seus, pessoas que você ama ou amava, até mesmo da sua família, para servir a Cristo, para honrar a Cristo, para servir ao seu povo, para abençoar seu povo, para amá-lo, para buscá-lo, isso prova que a tua fé é autêntica. Mas, por último, existe um teste do ouro, que é chamado teste do ácido nítrico. Um teste perigoso,
mas dos mais eficazes. Nesse teste, se a peça ficar verde, ela é apenas banhada, não é ouro puro. Se ela ficar esbranquiçada, é prata folheada em ouro. Mas caso a peça não mude nenhuma cor, ela então é ouro puro. Terceiro e último lugar, o amor sacrificial para com o próximo, de forma geral, prova uma fé salvífica. Mateus 5,44. Jesus ensina que os seus discípulos devem amar os inimigos, os próprios inimigos, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. E aqui você percebe algo parecido com Tiago? Jesus está dizendo, deixa eu deixar claro para você aqui, que se você amar o seu inimigo, você vai se tornar filho do vosso Pai Celeste. Quer dizer que é algo que eu faço me torna filho de Deus? Seria a salvação por obras? Ou seria que Jesus está ensinando a mesma coisa que Tiago está ensinando? Ou melhor, Tiago está ensinando a mesma coisa que Jesus já ensinou, que fé e obras não se separam, que uma é ligada à outra intrinsecamente, e de que se você ama o seu inimigo, essa é a evidência cabal de que você de fato creu em Jesus e por isso é um filho do Pai Celeste. Quando você ama o inimigo, você evidencia uma fé sincera e verdadeira no Senhor, e por isso se torna, um filho do Pai Celeste. Gálatas 6,10, o apóstolo Paulo, dando continuidade a esse ensino, diz: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente, principalmente os da família da fé. Sempre lembra, essa é a ênfase bíblica: primeiro a igreja, primeiro a igreja, primeiro a igreja. Primeiro amar os irmãos, amar a igreja. Mas também, se tivermos oportunidade, condições, amemos a todos, façamos o bem a todos. E é o que nos conta Jesus e nos ensina muito bem na famosa história do bom samaritano. Parábola. Lucas 10:25 diz que certo homem, intérprete da lei, veio colocar Jesus à prova. Que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus então questiona o homem como é que ele interpreta a lei, como é que ele lê a lei. Ele diz: amará o Senhor teu Deus todo o coração, alma, entendimento, força, o próximo como a ti mesmo. Jesus diz: é isso mesmo. Faze isto, ama perfeitamente a Deus e o próximo, e você vai ter a vida eterna que você procura. É só isso mesmo, é só isso. Diz Lucas que ele, querendo justificar-se, quis identificar o próximo. Se ele não sabia nem quem era o próximo, isso mostrava que ele não amava de forma nenhuma o próximo. Não sabia nem quem era. E aí Jesus, quem é meu próximo? E aí Jesus começou a contar a história. A história de que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada perigosa, sinuosa, em que havia transporte de riquezas. Jericó é uma cidade dos ricos, como se fosse um bairro praiano, um bairro nobre, uma cidade antiga, que tinha muitos comerciantes endinheirados, e ali então eles faziam o trânsito de Jerusalém a Jericó, Jerusalém a Jericó, e carregavam condições, dinheiro, nessas estradas. E, juntando dinheiro com estradas sinuosas, assaltantes cercavam ali. E era comum haver assaltos naquela estrada. E aquele homem judeu veio cair nas mãos de assaltantes, salteadores. Roubaram, tiraram tudo dele, espancaram, torturaram de tal forma que ele ficou semi-morto. E aí então descia um sacerdote de Jerusalém, descendo para Jericó, na estrada. Jerusalém é uma cidade que fica alta, como se fosse jardim, em cima da serra. E ele descendo para Jericó, sacerdote, líder do povo judeu, líder do homem que perguntou a Jesus como é que fazia para herdar a vida eterna, o chefe da igreja, o cabeça da religião judaica, vê aquele homem ali ferido no chão. Diz o texto que passa de largo. Aqui a palavra foi para o outro lado da estrada, para não chegar nem perto.
Depois do sacerdote, do padre, do pastor, do líder, lá vem a galera do louvor, os levitas. Lá vem um levita, que também é dali, da parte da frente da igreja, que está ali na ritualística, que está ali à frente do trabalho, todo mundo está vendo, que é vidro, né? É um espaço onde todo mundo está ali vendo ou representam a igreja onde vão. E ali eles vêm passando, e a mesma coisa que o sacerdote, o levita, vai para o outro lado da estrada. Para cantar, tocar na igreja, liderar lá a adoração lá no templo, eram os melhores, os tops. Mas para amar o próximo, não amavam. Certo samaritano, verso 33, e aqui você imagine lá o homem que está estudando a história, judeu, cumpridor da lei, começando a ficar fumaçando de raiva. Jesus já disse que o líder dele, sacerdote, era um impiedoso, era alguém que não amava. Depois disse que o líder do louvor do templo, da adoração do templo, também não amava ninguém. Agora Jesus disse que o samaritano, que era inimigo de morte dos judeus, o samaritano passou-lhe. E agora a linguagem muda. Em vez de ir para o outro lado, de largo, o samaritano passa perto. Se aproxima. O próximo se aproxima do próximo, de quem está em necessidade. O samaritano, que era inimigo dos judeus, que era um povo desprezado pelos judeus, passa perto, vê o homem, olha para ele, diferente do sacerdote e do levita que passa de largo para não ver. O samaritano quer ver, quer constatar o estado de necessidade daquela pessoa, num interesse de fazer alguma coisa, e ele olha, diz o texto que ele se compadece, e aqui a palavra tem a ver com sentir algo dentro de si, nas entranhas, no íntimo, ele se comove, ele ama o seu inimigo, um judeu, que está ali no chão. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicou óleo e vinho, colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria, tratou dele ali. Pagou as diárias ao hospedeiro, levou como se fosse hoje para o hospital. Não havia hospital naquela época. O hospital vem de hospedaria, vem do lugar onde você deixava alguém para dormir, ou alguém que estava adoentado, para ser tratado por um médico, ou alguém que entendia de medicina, ou de algum tipo de tratamento, que você chamava de longe para vir ali tratar, que eram raros. Cuide deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ei, intérprete da lei, que disse que quer dar a vida eterna pelas suas próprias obras, qual destes três parece ser o mais próximo do homem que caiu nas mãos do salteador? O que usou de misericórdia. O que se compadeceu, é lógico. O samaritano é ele. Pois vai tu e faz o mesmo. Não olha a cor, não olha a condição financeira, não olha a raça. Ama. Mesmo que seja teu inimigo, raça inimiga, cor inimiga, condição inimiga, ama. Ama. E assim você provará que a tua fé é verdadeira. Ama o seu vizinho, ama o seu colega de trabalho, ame aquele que fala mal de você, ame aquele que não quer você bem, ame aquele que te persegue, ame aquele que te faz mal. Atenção aqui, ó. Pessoas saem da igreja porque não se sentem amadas. Já ouviu isso? Ah, na igreja não me acho que eu sou amado o suficiente. Em certo ângulo, essas pessoas estão certas em sair da igreja. Porque quem deve ficar na igreja são pessoas que vieram para amar, em primeiro lugar.
e não ser amadas. Trazidas pelo Espírito Santo, sem se converter, todo mundo vem para ser amado. Não tem esse. Todo mundo vem por algum interesse próprio. Mas depois que o Espírito Santo transforma, que Cristo entra na sua vida, o símbolo mais básico de alguém que de fato ama Jesus é querer amar primordialmente e não ficar sendo amado, paparicado pelas pessoas ao seu redor. Isso é um coração infantil, egoístico, que sofre, que tem suas tristezas, seus traumas, tem sua necessidade de ser amado, eu não duvido disso. Mas uma característica básica de um coração realmente transformado é um coração que vem para amar o próximo, para amar o outro, para entregar até mesmo a sua vida pelo outro, e não ficar esperando ser amado e paparicado. A verdadeira religião cristã, vimos hoje de manhã isso novamente, é aquela que ama na prática, que suporta as necessidades do próximo e tenta sempre estar pronto para ajudar a quem necessita. Que está para amar até mesmo o inimigo. Concluo. Tiago 2:26 diz, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. 1 Coríntios 3, Provérbios 17:3, o sábio diz, o crisol, que é o cadinho, né, aquele pote onde se purifica o ouro desde a antiguidade, um pote resistente ao fogo. O crisol ou o cadinho prova a prata e o forno o ouro. Mas aos corações prova o Senhor. Deus está diariamente provando a nossa fé, provando os nossos corações, seja com a tentação no trabalho que Ele permite, seja quando falta dinheiro para pagar uma conta, seja quando eu estou com preguiça de amar alguém, de servir na igreja, de dar continuidade ao meu ministério, de buscar excelência naquilo que eu faço, seja quando eu quero enganar o meu patrão, enganar o meu professor, eu estou sempre sendo tentado, provado, e a minha fidelidade, a minha obediência, a minha busca por fazer bem, bem feito, excelente, porque Deus está vendo, é a evidência cabal de que minha fé é verdadeira. 1 Coríntios 13:12, aqueles que dizem que seria o maior inimigo de Tiago, o apóstolo Paulo concorda com Tiago quando diz, se o que alguém edifica sobre o fundamento, Jesus Cristo, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, materiais que perecem no fogo, o dia que maiúsculo, o dia final, aquele dia diante do Senhor, a demonstrará. Manifesta se tornará a obra de cada um, a qualidade dela, porque está sendo revelada pelo fogo, como o ouro se autentificava na antiguidade pelo fogo, assim também a nossa fé. E qual seja a obra, Paulo falando de obra, mas Paulo não é só o da fé? A obra de cada um, o próprio fogo provará. A sua obra evidenciará a sua fé, e o fogo da provação final, diante do Senhor, no juízo final, vai autentificar ou não a qualidade da sua fé, e vai mostrar se ela é ouro, prata ou pedra preciosa, ou se ela é madeira, feno e palha, produtos
imperecíveis diante do ouro, ou diante do fogo, ou perecíveis diante do fogo. Qual a qualidade, a autenticidade da tua fé? Ela se queimará diante do fogo do julgamento final, ela se queimará diante do julgamento do Senhor naquele dia final, ou ela apenas será transformada em algo mais belo quando se deparar com o fogo da aprovação final. O ouro puro, aquele de 24 quilates, lembra que eu falei? É um metal nobre, é raro, não tem toda joalheria, porque é muito caro, e é imune à corrosão e à oxidação. A tua fé é imune à corrosão do tempo, das provações? É imune à oxidação do pecado, da sujeira do erro? Tenha uma fé autêntica, tenha uma fé que é pura, em nome de Jesus, amém. Todo-Poderoso Deus, que palavra abençoada e tão importante e urgente aos nossos corações. Ó Senhor, não nos deixa nos enganar nós mesmos, porque ao Senhor nós não enganamos. Não enganamos muitas vezes nem o próximo, em se fazer de justo e fiel e amoroso e cristão, mas que na prática nós não estamos lá. Na prática, nós fugimos. Na prática, nós nos ausentamos. Na prática, somos como aquele sacerdote, aquele levita que passa ao largo. Ó Deus, converte os nossos corações de verdade a Ti, dá-nos a fé de Raabe, dá-nos a fé de Abraão, dá-nos a fé do samaritano, que é evidenciada pelas boas obras, e que ao final das nossas vidas, no retrato da nossa história, haja, ó Deus, muitos que foram alimentados, vestidos, curados, abrigados, ensinados, direcionados, conduzidos, tratados, e que cada uma destas obras, cada uma destas palavras abençoadoras, destes gestos abençoadores, cada vez que sacrificamos algo que era importante para nós, para abençoar e amar alguém, sabemos que o Senhor não deixará nada passar e que registrará cada uma dessas obras, e que naquele dia final elas servirão para evidenciar e autentificar a qualidade da fé que tínhamos no Teu Cristo. Naquele dia final, Ele olhará para nós e nos colocará ao seu lado direito, como suas ovelhas, e nos fará herdar o seu reino, porque nós amamos, vestimos o que não tinha vestes, porque nós o vestimos quando ele não tinha veste, porque nós o alimentamos quando ele estava com fome, porque nós o demos de beber quando ele estava com sede. E ele dirá, e nós perguntaremos, Senhor, mas quando fizemos isso a Ti? Sabemos que o Senhor nos dirá, quando fizeste a cada um destes pequeninos, a mim me fizeste. E naquela hora, você provou a sua fé em mim e o seu verdadeiro amor por mim. Que sejamos encontrados fiéis, Senhor. Que sejamos encontrados fiéis naquele dia final. Em Jesus. Amém e amém. Convido